Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à primeira aula aqui do Esquenta. Eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, de costura criativa e de quilting, e eu ensino a fazer tudo isso de forma simples e fácil, porque eu mostro que qualquer pessoa, com qualquer máquina de costura, consegue fazer peças lindas, com um acabamento perfeito e com um quilting fenomenal, sem precisar trocar o pezinho da máquina, sem precisar fazer ajustes na sua máquina de costura, sem precisar de réguas, de linhas especiais, sem precisar de nenhum outro acessório. É você e a sua máquina de costura. Portanto, se você tem uma máquina de costura que faça costura reta e que você consiga controlar a velocidade da sua máquina, você consegue fazer a minha técnica. Não importa se a sua máquina é uma máquina doméstica ou se ela é uma máquina industrial, não importa se ela é uma máquina nova ou se ela é uma máquina antiga, e não importa se ela é uma máquina eletrônica cheia de pontinhos ou se ela é uma máquina mecânica. Se você tem uma máquina de costura, você vai conseguir aprender que quiltar é tão fácil quanto costurar, contanto que você tenha o método do quilting fácil. A minha técnica é a única técnica que usa o pé de costura reta, o pé de máquina normal, aquele que você já está habituado a usar. Eu uso este mesmo pezinho, as mesmas linhas que você já está acostumado a usar, a mesma regulagem da máquina que você já está acostumado a usar. Eu uso tudo isso para fazer o quilting. Tem um método, tem uma técnica que eu desenvolvi, e quando eu desenvolvi esse método lá atrás, eu acabei batizando de straight quilting. Na época eu morava nos Estados Unidos e por isso o nome em inglês. Mas nada mais é esse nome complicado, é só o nome que é complicado. Esse nome complicado nada mais significa do que quilting reto, ou seja, um quilting fácil. Se você é iniciante na costura, pode estar aí pensando, mas eu não sei ainda costurar reto. E é por isso que a gente tem as aulas do Esquenta. Serão aulas que você vai entender que realmente quiltar e costurar é um hobby para qualquer pessoa. É um hobby que distrai a gente, ocupa o nosso tempo e ainda pode virar uma fonte de renda, porque quando você faz uma peça bonita e bem acabada, todo mundo quer uma igual. Então, mesmo que não seja o seu objetivo vender, a gente não fala muito de venda aqui, porque eu sempre falo, uma peça bonita ela se vende sozinha. Não tem como você fazer uma peça bonita, única, exclusiva, bem acabada, quando as suas amigas, quando seus parentes chegarem na sua casa, ou mesmo se for uma bolsa que você estiver usando, quando as pessoas olharem você com aquela bolsa linda, maravilhosa e única, elas vão querer saber onde você comprou. E aí que gera, aí que vem o momento da venda, né? Então eu sempre falo, sim, uma peça bonita ela se vende sozinha. E aquela história de que as pessoas não valorizam o artesanato, elas não valorizam as peças comuns, mas as peças exclusivas todo mundo valoriza e todo mundo quer. E é por isso que você precisa começar já, se você é iniciante, começar já da maneira correta. Começar sabendo como cuidar dos teus tecidos, como escolher os seus tecidos, como guardar os seus tecidos, como organizar o seu cantinho da costura, como você pode planejar o seu quilting, como você pode planejar a sua peça. Tudo isso nós falaremos durante as aulas do Esquenta. Então, se você por um acaso caiu de paraquedas aqui nessa live, ainda não está inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição agora, porque eu tenho certeza que essas aulas vão mudar a sua vida, vão transformar a sua maneira de olhar seus tecidos, olhar o seu cantinho, olhar para a sua máquina, porque eu sei que muitas aqui acabam culpando a máquina, a falta de tecido, a falta de linha especial, e na verdade é só falta de técnica. Você vai perceber isso durante essas aulas aqui. Bom, mas a aula que eu separei hoje para falar para vocês é sobre lavar os tecidos antes de usar. As pessoas me questionam muito sobre isso. Bia, mas eu não lavo. Bia, mas você disse que solta tinta. Meus tecidos nem sempre soltam tinta. Sim, nem todos os tecidos soltam tinta. E vamos deixar bem claro que quando eu falo em lavar tecidos, não é pegar os seus tecidos e tacar dentro da máquina de lavar. Não é isso. Sangria de tecido não é isso.
Mas eu vou te ensinar a fazer a sangria da forma certa, vou te contar por que eu faço a sangria e a importância de você começar a fazer a sangria a partir de hoje. Não é só apenas pela tinta que o tecido pode soltar, nós vamos falar sobre isso também hoje aqui. Mas não é só sobre isso. Tecido encolhe. Tecido encolhe. Todos os tecidos encolhem. Por quê? Porque independente do processo de tingimento do tecido, ele passou por uma máquina onde ele foi esticado, preso na lateral. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que tenha a lateralzinha dele, ó. Aqui, ó. Ele é preso por essas laterais aqui. Se você pegar um tecido seu, por menor que ele seja, se ele tiver esta parte aqui, onde tem essa lateral aqui, ele tem as duas pontas, esse tecido já foi cortado, então a outra ponta ele já foi cortada. Mas ele tem de ponta a ponta essa parte aqui. E essa parte, se você olhar bem de perto, a maioria das vezes você chega a enxergar os furinhos, porque ele é preso por garrinhas, é um rolo enorme, e daí sim ele vai para o processo de tingimento. Este é um dos processos de tingimento. Existem vários processos de tingimento. Eu não vou falar sobre os processos de tingimento aqui nessa aula. O que eu quero falar para você é sobre a importância, sim, de você molhar os seus tecidos. Quando a gente fala fazer a sangria, é para evitar que soltem tinta. Quando a gente fala molhar os tecidos, é para evitar que eles encolham. Então, quando eles ficam agarrados nessa máquina, nesse processo de tingimento, o que acontece com eles? Eles vão começar... Eu estou aqui dobrando o tecido que eu desdobrei, né, gente? Porque uma das coisas importantes que vocês têm que criar o hábito é de manter o local de trabalho de vocês organizado, porque isso daí gera uma satisfação muito melhor. Toda vez que você vem para o teu cantinho costurar, se tá uma bagunça, você resolve nem entrar, né? Você fala, acho que eu não vou costurar hoje. Então já tem esse hábito de... Nós vamos falar sobre isso numa outra aula de esquenta, sobre organização. Mas já tem esse hábito de bagunçou, dobra de novo, deixa organizadinho, para deixar guardadinho ali, bonitinho, os tecidinhos já juntos, combinando. Não sei como que vai ser a sua organização aí, porque não é o tema da aula de hoje, mas já tem esse hábito. Bom, o que acontece? As pessoas pensam, mas esse tecido eu molhei um pedacinho dele e eu vi que ele não solta tinta, então eu não preciso lavar o tecido inteiro. Só que você precisa, porque você precisa que ele volte para a trama normal dele, saia daquela tensão que ele ficou na hora de estampar. Então a lavagem do tecido ela serve para a gente fazer com que o tecido volte para a trama normal e também para fazer a checagem se ela não vai se aquele tecido não vai soltar tinta. Imagine só vocês fazendo um tecido, escolheram um tecidinho como esse aqui para fazer uma peça, digamos um pano de copa, uma peça simples, um pano de copa, e vocês querem fazer um barradinho para dar um detalhe com um tecido preto. Só que você não fez a sangria, achou que esse tecido não ia desbotar, que o preto não ia desbotar, e daí você montou a peça e na primeira, na segunda lavagem lá do seu pano de copa, o preto desbotou e aqui onde era branco do tecidinho ficou todo manchado e o pano de copa que era branco ficou manchado. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não fica ali horas planejando os tecidos, porque sim, requer um tempo você planejar a melhor combinação dos tecidos, planejar cada detalhe que a gente vai pôr em cada peça, costurar leva tempo, se você for fazer uma peça que seja quiltada, leva tempo, e você imagine você dedicar todo esse teu tempo para fazer o projeto dos teus sonhos e na primeira lavagem ele manchar. Ninguém quer, né? E sim, acontece muito disso. Outra coisa que acontece, as pessoas pensam que a gente só tem que fazer a sangria, o teste do encolhimento, o teste da lavagem só nos tecidos. Pensa que a gente não tem que fazer isso com aviamento, não tem que fazer isso com... Claro, você não vai fazer com viés industrializado, você não precisa fazer com renda, mas se você estiver fazendo uma renda tingida, você tem que saber se aquela renda não vai soltar tinta. Se você estiver usando um pano de copa tingido, porque hoje em dia existem panos de copa maravilhosos, não só o branquinho, que é o tradicional, existe o pano de copa preto, vermelho, roxo, amarelo, verde, tem de tudo quanto é cor, e esses panos foram tingidos e soltam tinta. Então você imagine você fazer um pano de copa
usando um pano de copa preto, usando um tecido preto e este tecido para fazer um barrado. Se você não fez a sangria tanto do teu tecido preto quanto do teu pano de copa, corre o risco de desbotar e manchar esse tecido aqui. Ninguém quer, né, gente? Então, a sangria ela é importante porque é melhor a gente prevenir do que depois a gente chorar em cima do estrago feito, né? Quando a gente está falando de tecidos, vários deles, às vezes a gente olha uns tecidos mais fortes, como este aqui, ou mesmo como o marinho aqui, ó, e a gente acha, esses tecidos que vão soltar tinta. E às vezes o que solta tinta, às vezes nesse tecido você fez a sangria, não soltou tinta, porém tem que fazer mesmo assim, porque ele pode encolher. Esse não soltou tinta, esse não soltou tinta, e às vezes esse daqui que a gente menos esperava soltou tinta. Às vezes não solta tanto, mas às vezes já solta o suficiente a ponto de deixar aqui a parte branca deste tecido ou azulada ou rosada. Então, a sangria ela é muito importante para manter a integridade do nosso projeto. Aqui eu fiz um projeto para aproveitar meus retalhos. Não fiz o projeto ainda porque ele não está pronto, mas eu já preparei o tecido e este tecido é todo feito de retalhinhos. Todos esses retalhos passaram pela sangria para fazer o teste do encolhimento e o teste de não soltar cor. Já pensou se esse rosinha inofensivo aqui mancha esse meu branquinho ou esse verdinho inofensivo mancha todo o meu trabalho? Eu não quero, né? Eu quero fazer uma peça bonita e eu quero que ela fique exatamente como eu planejei do início ao fim. Deixa eu mostrar para você. Aqui tem um tecido tinto, ó. Este tecido aqui também tem que fazer sangria, porque também vai ter o processo do encolhimento. Mas o tecido de fio tinto, ele é assim, ó. De um lado, ele é exatamente igual ao do outro. Por que que isso acontece? Esses tecidos normalmente não soltam tinta, porém, eles encolhem. Eles sofrem o processo também de, na hora da confecção do tecido, eles são presos aqui na lateral, eles têm também, ó, os furinhos ali de terem sido presos na máquina. Porém, o que que acontece? O fio tinto, por que que ele, o avesso e o direito deles são iguaizinhos? Porque o que é tingido aqui é o fio. Então, se eu pegar aqui, ó, o fio, aqui soltou um fio, tá? O fio ele é tinto, não dá para ver, dá para ver, né? É o fio que é tinto. O fio é tingido e depois acontece a tecelagem do tecido. Então, como o fio é tingido, não é uma tintura que vem depois. Então, normalmente não tem excesso de tinta aqui, a não ser que seja um fio tinto muito escuro. É importantíssimo a gente fazer a sangria do tecido, porque a gente nunca sabe quando que vai soltar tinta ou não. A gente nunca sabe. Às vezes, nem é do tecido mais forte que solta tinta. Às vezes é um tecido bem neutro que pode soltar tinta. Então, tem que fazer a sangria sempre. Como que é o processo de sangria? Não é tacar na máquina, não é deixar de molho durante 3, 4 dias para ver se soltou, não, é ficar ali acompanhando passo a passo todo o processo. No final da aula aqui eu vou colocar um vídeo que eu gravei já faz tempo, mostrando como que eu faço a sangria dos meus tecidos. Mas eu quero mostrar para vocês a importância disso. Na pandemia, o meu ateliê, eu tenho uma casa que é só meu ateliê, que agora não é mais meu ateliê, porque minha filha está morando lá. Mas eu tinha vários tecidos lá nos meus armários e vários tecidos em caixas. Por quê? Porque eu ia para lá todo dia e eu deixava alguns tecidos quando chegavam, eles chegavam lá nas caixas, depois eu ia fazer sangria e só depois eu levava para guardar nos armários. E o que que acontece? Esse tecido aqui, eu tinha muito dele, porque eu tinha comprado, acho que 5 metros dele para fazer a festa. Eu ia fazer a festa da minha cunhada, ela gosta muito de girassol, eu ia fazer, a gente ia organizar lá umas toalhas de mesa, então eu comprei bastante desse tecido e veio a pandemia. E a festa não aconteceu, a gente nunca fez os tais, as tais toalhas de girassol que ela queria.
E veio a pandemia, eu não ia quase para o ateliê, eu ia muito de vez em quando lá pegar alguma coisa, montei um cantinho aqui em casa para ficar mais em casa, e a pandemia foi se estendendo, e um dia eu cheguei no meu ateliê e tinha dado uma chuva muito forte. Como eu não estava indo com frequência para o ateliê, o meu jardim de inverno tinha entupido o ralo com folhas. E a água transbordou para dentro do meu ateliê, onde estava esta caixa aqui, com esse tecido dobrado. Eu lavei o tecido, mas mesmo assim, olha o que aconteceu. Olha essa mancha preta aqui no meio, essa faixa preta que ficou aqui, ó, no meio. O tecido estava dobrado, então a tinta escorreu e ficou toda para cá. Olha aqui essa parte, olha essa parte aqui, ó, toda manchada. Porque esse tecido solta a tinta. E o que aconteceu? Ele ficou na sangria, ficou embaixo da, não embaixo d'água, mas a caixa de papelão onde ele estava guardado derreteu, porque a água entrou dentro dessa minha salinha. A água entrou dentro, ficou ali secando com a água que já tinha soltado tinta, a água da sangria, e secou novamente e assim ficou. E já lavei e essa parte não sai. Então, esta parte do tecido eu não vou mais poder usar. Eu posso aproveitar partes que estão intactas ainda para fazer projetos menores. Mas agora você imagine se eu tivesse feito uma peça com este tecido aqui, como era o plano, sem lavar, e daí na primeira lavagem, ou pior, né, coloco essas toalhas para lavar junto com outras peças, outras toalhas branquinhas. Você imagine o estrago que ia fazer nessa e nas demais peças. Então a sangria ela é muito importante. Se alguém disser para você que não tem importância, tem. Se você seguir qualquer professor sério de patchwork, sério, estou falando sério, não estou dizendo amador, qualquer professor sério que ensine patchwork vai falar sobre você fazer esse tipo de processo em cima dos teus tecidos para evitar erros futuros. No patchwork, mais importante ainda, no patchwork a gente trabalha com ângulos. Volta e meia a gente está trabalhando com o ângulo de 45 graus, que é o ângulo enviesado do tecido. Esse ângulo tem maleabilidade, a mesma maleabilidade que tem num viés. O viés ele só consegue fazer aquela curvatura porque ele é cortado no ângulo de 45 graus, e quando a gente corta no tecido no ângulo de 45 graus, o tecido se torna maleável. Agora você imagine você usar um projeto muito bem elaborado, muito bem estruturadinho ali, muito bonitinho, muito bem milimetricamente calculado, onde tem um triângulo, onde tem um quadrado, onde tem um retângulo, onde tem várias peças ali, você vai compor para fazer um bloco de patchwork tradicional, só que você não fez a lavagem do tecido antes. Então o seu tecido não encolheu. Você vai costurar o seu tecido a seco, sim, porque nós sempre costuramos o tecido a seco, só que sem ter feito essa retração natural da trama do tecido. Quando você, e olha só, os tecidos eles se contraem de forma diferente, então não necessariamente este tecido vai ter a mesma contração dele. Desse daqui, ó, são diferentes. Já aconteceu de você pegar tecidos que são os dois 100% algodão, mas você pega esse daqui, ele parece mais molinho, esse daqui parece mais durinho? Já aconteceu isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes o processo de tingimento do tecido, esse daqui, por exemplo, é muito mais duro do que esse daqui. O processo de tingimento desse tecido é diferente desse. Às vezes as tintas usadas nesse tecido são mais espessas que nesse daqui. Esse tecido aqui ele tem mais tecido sem partes tingidas, ó, só alguns detalhes onde tem os desenhinhos. Esse daqui o tecido inteiro é tingido, então é óbvio que vai ter mais excesso de tinta aqui. Também acontece, alguns tecidos eles têm tipo uma goma junto. Você precisa remover isso. Por quê? Quando você vai fazer um trabalho de patchwork, se eles não tiverem
com a mesma... Ai, Bia, mas como assim? Remover a goma? A gente não engoma tecido para fazer patchwork? É outra coisa, é outra conversa. Uma conversa para uma outra aula. A gente engoma tecido para facilitar o projeto do patchwork, mas primeiro a gente tira a goma natural que vem da tintura dos tecidos. A gente tem que deixar o tecido preparado. É essa goma que faz com que um tecido encolha mais, outro encolha menos. Agora imagine que se eu não fiz a sangria do tecido, não tirei a goma, não tirei o excesso de tinta, não tirei nada, simplesmente comprei o tecido e cortei os quadradinhos que eu precisava desse, os retângulos desse, cortei mais umas pecinhas dessa, cortei lá as peças do meu projeto, costurei tudo. A hora que eu for lavar essa peça, quando ela se transformar, o bloco de patchwork que eu fiz se transformar numa peça, a hora que eu for lavar essa peça, os tecidos vão se encolher de forma diferente. Então, como que é o processo natural da gente fazer tanto a sangria quanto o encolhimento do nosso tecido? A gente vai fazer, como eu vou mostrar no vídeo, a gente vai fazer, vai secar, vai esperar que o nosso tecido seque naturalmente. Se você estiver com muita pressa, sim, você pode acelerar um pouquinho o processo de secagem com um secador de cabelo, ou com um ferro de passar bem morninho, nada de tacar um ferro de passar quente, porque o ferro de passar quente em alta temperatura, ele vai fazer com que o seu tecido não retraia da maneira certa. Então, o ideal é deixar secar num cantinho ali, pegando o ar, secar naturalmente como se fosse uma roupa, sem grampos de roupa, não, só estendidinho ali, sem deixar, se for um tecido muito grande que esteja lavando, sem deixar ele pendurado, porque o pendurado vai fazer com que ele ceda. A pressão da água que está lá no tecido vai escorrer para as extremidades e vai... É como quando a gente lava uma calça jeans, por exemplo, e a gente pendura no varal. Parece que lá a parte que está pendurada seca muito mais rápido do que a ponta, que as pernas da calça, né? Ou seja, a gente pendura de ponta cabeça, pelas pontas das pernas, dá a mesma sensação. Aquela parte que fica embaixo demora mais para secar. Por quê? Porque a água vai escorrer. Gravidade, gente. Não precisa ser engenheira para saber isso. Mas a gravidade vai fazer com que a água escorra. Então você imagine, você está lá com um tecido encharcado no varal, você vai pendurar assim, a água daqui vai escorrer para cá e para cá. Então, o ideal é você colocar ele para secar numa superfície vazada, mas plana, tipo uma grelha, alguma coisa assim. Nem sempre dá para fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai espremer o seu tecido, não é torcer, não é fazer nada. É dar uma espremidinha, tentar deixar secar o mais esticadinho possível. E depois você pode acelerar o processo de secagem ou com um secador de cabelo ou com um ferro morno. Pode, funciona e dá certinho. Somente depois que você fizer isso, você vai cortar os seus quadradinhos, os seus triângulos, porque nisso o tecido já retraiu, nisso o tecido já soltou a tinta que tinha que soltar. Então você não vai ter surpresas no seu patchwork. Eu vejo muitos erros de trabalhos feitos de patchwork, de alunas que mandam, de seguidoras que mandam. O que aconteceu que ficou todo enrugado desse jeito? Por que ficou desse jeito? Porque você não fez a sangria, porque você não fez a retração do teu tecido. Então, não subestime essas dicas, não é nem dicas, né? Não subestime esse conhecimento básico, simples. É uma coisa simples, dá trabalho? Dá trabalho, claro, toda vez que você compra um tecido, você tem que ir lá fazer a sangria. Mas é essencial para que a sua peça fique bonita no final. E eu sempre falo para as minhas alunas que não é importante o processo que a gente fez para chegar até ali. Mas o importante é a gente perceber que o resultado final ficou exatamente como a gente queria. Então não importa o processo para você chegar até o resultado final. O importante é que o resultado final fique perfeito. Se o seu objetivo é fazer peças lindas de costura, elas têm que ter todo um passo a passo estruturado. E é esse conhecimento que eu quero passar para vocês aqui ao longo das aulas do Esquenta, porque eu quero te mostrar que realmente qualquer pessoa é capaz de fazer peças incríveis com qualquer máquina de costura, e não importa o que te falaram até hoje. Você é capaz de fazer peças incríveis com a sua máquina de costura, não precisa sair correndo comprando uma máquina mais moderna, comprando uma máquina mais cara, não precisa.
Vou te mostrar como é possível fazer peças incríveis com o que você tem na sua casa, com os tecidos que você já tem. É assim que a gente começa, com o que a gente já tem, e a gente vai evoluindo aos poucos. Agora eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer a sangria dos tecidos de vocês, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui, que eu vou ficar depois olhando, enquanto vocês estiverem assistindo essas aulas, a parte prática aqui da aula, eu vou estar aqui olhando o chat. Qualquer dúvida pode comentar ali, que eu vou responder. E também a minha equipe está aqui o tempo todo com vocês, prontas, eles estão preparados para responder. As madrinhas do curso também estão por aqui, várias delas, nem todas, mas várias delas estão por aqui. Então, quando você, com qualquer aula aqui do Esquenta, se você tiver dúvida, pode perguntar no chat que a gente vai responder, ou eu ou minha equipe. Claro que agora, enquanto eu estou aqui falando, não estou respondendo ninguém, mas é agora que vocês vão para a aula prática, que é uma aula que eu gravei para vocês, eu vou poder ali estar tirando as dúvidas de vocês. Então não tenha vergonha de perguntar sobre dúvida, tá? Não fique com dúvidas, esse não é o objetivo. O objetivo é você conseguir realmente destravar a sua costura e começar a fazer peças incríveis com o que você já tem aí na sua casa. Vamos lá para a aula prática, lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem a aula 2 aqui do Esquenta. E agora, deixa eu ver se eu pego na cola aqui, que eu não sei, eu tenho anotado, gente, mas vou ter que colar aqui para ver. Qual é a nossa aula 2? Amanhã nós vamos falar sobre a importância de deixar tudo organizado e planejado. A importância de deixar tudo organizado e planejado. Falei um pouquinho sobre isso aqui, né? Vocês já viram que eu já vou fazendo e já vou organizando, mas pode parecer bobagem, mas não é. Vocês vão perceber que como deixar tudo organizado vai fazer com que o seu dia seja mais produtivo e que você fique mais tranquila para poder ir para a máquina de costura criar, que esse é o objetivo, né? Então não perca a aula de amanhã. E agora vamos para a aula de hoje. As pessoas sempre me perguntam, Bia, eu devo ou não lavar os tecidos antes de iniciar uma peça de patchwork? Sabe aquele tecido que você adora ou aquela roupa que você ama tanto, mas na hora da primeira lavagem ela solta um monte de tinta? A dica de hoje vai relembrar um truque lá da época das nossas avós. Se um tecido solta tinta na hora da lavagem, significa que o pigmento ou o corante usado pelo fabricante na hora do tingimento do tecido, esse pigmento não está bem aderido à fibra do tecido e é por isso que a água muda de cor quando a gente põe esse tecido de molho ou quando a gente lava esse tecido normalmente. A gente pode fazer um pequeno teste para saber se o tecido vai ou não soltar tinta. Fazer como os nossos avós faziam, pegar um tecido que a gente desconfia que vai soltar pigmento, umedecer ele levemente, pode ser até com borrifador de água na hora de passar ferro, colocar um paninho branco em cima, passar ferro e se o paninho branco ficar tingido, significa que esse tecido vai sim soltar muita tinta na hora da lavagem. Mas muitas vezes o tecido passa por esse teste e mesmo assim solta a tinta na hora da lavagem. Então, é mais recomendado que você realmente faça o teste da sangria do tecido. E o que é isso? Sangria de tecido? Nunca ouvi falar. Gente, sangria de tecido é deixar o tecido de molho e ver se o tecido vai soltar tinta. É um termo que as pessoas usam para o tecido que desbota. O tecido que solta tinta, o tecido sangra. Então, nós devemos sim fazer a sangria do tecido ou ver se o tecido vai ou não sangrar, para daí sim utilizá-lo numa peça de patchwork. Se a gente não fizer o procedimento de deixar o tecido de molho para ver se ele vai ou não desbotar e de repente no meio de uma confecção de uma bolsa ou de uma colcha ou de uma peça específica, esse tecido for usado junto com tecidos mais claros, na hora da lavagem os tecidos mais claros com certeza vão ficar manchados porque vão pegar o pigmento do tecido que soltava a tinta. Então é sempre bom a gente saber o tecido que a gente está trabalhando para a gente saber o que a gente está vendendo para o nosso cliente. Eu falei lá no início desse vídeo de um truque que eu ia ensinar, que era lá da época da minha avó. Truque de colocar sal ou vinagre branco na hora da lavagem. Porém, esse truque só serve para a hora da lavagem. Pra gente que faz patchwork ou costura criativa, a gente não pode usar esse tipo de truque, porque a gente não vai vender com a nossa peça uma etiquetinha dizendo coloque sal ou vinagre durante a lavagem.
Não faz sentido. Esse truque serve para você usar quando você for lavar uma roupa junto com as demais roupas na tua casa e você não quer correr o risco de uma roupa desbotar. Então você coloca um pouquinho de sal ou um pouquinho de vinagre junto da água da lavagem e o problema será resolvido. Mas no nosso caso não funciona. Por quê? O sal e o vinagre eles não vão impedir que o tecido pare de desbotar. Eles vão impedir que ele desbote naquela lavagem. Então é muito importante você saber disso. O sal e o vinagre vão estancar o sangramento do tecido por aquele momento, naquela lavagem. Se eu tirar e colocar numa nova água limpa, ele vai voltar a desbotar. Então o principal que você tem que entender é, se o teu tecido desbota, se o teu tecido solta a tinta, você tem que fazer essa sangria até ele parar de soltar tinta ou ficar soltando muito pouca tinta. Daí sim você pode usar normalmente como se fosse um tecido que não desbota. Meu objetivo é ensinar você a se qualificar cada vez mais para o seu produto estar no top, ser o melhor dos melhores e ser o produto que todo mundo quer comprar. A tinta da confecção do tecido, às vezes ela solta na hora que a gente vai lavar. E já pensou eu fazer um trabalho maravilhoso e a cliente comprar e daí na primeira lavagem o trabalho manchar inteiro? Não pode, né? Então o que eu faço? Água em temperatura normal, eu vou simplesmente molhar o meu tecido. Eu sempre começo a lavar do mais claro para o mais escuro, para economizar água. Você não está soltando nada de tinta. Eu mesmo assim vou deixar uns 5 minutinhos de molho para ver se ele não vai deixar soltar nada de tinta. Vou ficar olhando o meu molho, não é deixar de molho, colocar aqui no molho e sair fazer outra coisa. Eu vou ficar olhando, porque se ele começar a soltar tinta, digamos que essa parte do marrom começasse a soltar tinta, eu não posso deixar ele de molho nessa água, porque vai manchar o meu tecido. Se soltar tinta, eu vou pegar esta água, vou reservar e vou pegar uma água limpa para fazer um processo e eu vou fazer os enxágues que forem suficientes até ele parar de soltar tinta. Se for daqueles tecidos que nunca para de soltar tinta, eu reservo junto com outros tecidos, porque eu sei que aquele tecido não pode ser usado junto com outros tecidos mais claros. Ele só vai poder ser usado em peças de tecido único. Então aqui eu já esperei 5 minutinhos e não soltou nada. Então eu venho, espremo o meu tecido, não torço, eu espremo ele e vou reservar. Daí eu vou vir com o próximo tecido, que vai ser o outro mais claro. Eu tenho que decidir qual dos dois é mais claro. Eu acho que o azulzinho é mais claro. Então eu vou vir primeiro com o azulzinho e vou fazer o mesmo procedimento. Mais um tecido que não soltou tinta, então eu só preciso espremer ele, não torcer, espremer e reservar. Se observar, a água não tá mais tão cristalina. No vídeo não aparece tanto, mas aqui ela tá uma água, ela chega a ficar levemente amareladinha. Então eu sei que os meus tecidos soltaram um pouco de tinta, mas é muito pouca tinta. Agora eu vou fazer o teste com esses outros aqui. O branco foi o primeiro. Não preciso me preocupar porque a quantidade de tinta que tem nessa água continua sendo muito pouca, que não vai manchar. Se tivesse soltado muita tinta, daí sim eu teria que trocar a água. Então coloco ele, vou deixar 5 minutinhos e daqui a pouco eu venho olhar de novo como é que ele ficou. Notem que aqui minha água já tá mais escurinha, ou seja, esse tecido tá soltando tinta, mas tá soltando muito pouca tinta. Não preciso ainda trocar essa água. Esse daqui, a água já ficou bem mais escura. Esse daqui, só de eu colocar na água, ele já começou a soltar tinta.
Eu já deixei de molho, já troquei a água, deixei de molho de novo, troquei a água. Essa é a minha terceira água. Notem que agora sim ele tá soltando tinta, mas muito pouca tinta. Agora eu já deixei de molho pela terceira vez e quando eu espremo ele não solta mais aquela tinta vermelhona. A água tá levemente rosada, tá no processo que igual aos outros, que não tem mais problema de ser usado. Então já posso reservar ele. Essa tonalidade de água é uma tonalidade aceita. Qualquer coisa que seja mais escura do que isso, você tem que deixar de molho, espreme, troca a água. Põe água limpa, deixa de molho de novo, soltou tinta, espreme e troca a água. Qualquer coisa que seja muito forte é porque o tecido ainda está soltando tinta, então você tem que fazer o processo de novo.